Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Ceciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que infelizmente não estão ocupando as galerias, porque ontem elas estavam completamente cheias, a Alerj, que nos assiste, e as organizações que nos acompanham. Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte: este parlamento não é diferente dos outros, pelo menos a experiência que eu tenho, né? Aqui, infelizmente, com a deterioração da qualidade política, essa é que é a verdade, o que aconteceu? Simplesmente você tem parlamentares que discordam do governo, que não fazem parte da base de sustentação do governo, que não diz amém a tudo que o governo impõe. Esses ocupam a tribuna e vêm discutir, vêm para o debate democrático, o debate que deva acontecer com ética, com justiça, com tudo que deve ser de bom e de bem para todos nós. Então, mas tem uma outra parte que vive no converscote. Então você está discutindo, você está fazendo uma análise madura, com profundidade, e o pessoal no converscote não está nem aí. E tem um outro ainda que se manifesta exatamente tapando a boca com a mão e cochichando no ouvido do outro. E juntando esses dois, automaticamente tem sido a maioria nesta casa responsável por tudo de ruim que tem acontecido em relação aos prejuízos causados para a população. Se falou que as contas apresentadas eram imprestáveis. Eu não vou falar da imprestabilidade, eu vou falar das consequências da imprestabilidade. E as consequências nós sabemos, as consequências na saúde, as consequências na educação, na saúde com fechamento de clínicas, de hospitais, na educação com fechamento das instituições universitárias, com o fechamento das escolas públicas, a questão do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, da UENF, tudo aquilo que seria instrumentos responsáveis por alavancar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro foi jogado no lixo. A questão do emprego, a falta de empregos que existe no Estado do Rio de Janeiro, a questão da renda, população sem renda nesse Estado do Rio de Janeiro, e a questão do resultado de tudo isto é só sair aqui ainda há pouco, sai aí um pouco além da Assembleia Legislativa, para assistir a quantidade de famílias dormindo debaixo das marquises, exatamente por falta de uma habitação minimamente digna. E é claro que tudo isso daí tem autor, tem uma autoria, é nominável, é datável, tem endereçamento postal. O PMDB e aqueles partidos que se juntam a ele para garantir os absurdos cometidos por quem governa o país e rebate esse modelo de administração no Estado do Rio de Janeiro, é claro, é o PMDB, é PP, é DEM e por aí vai. São esses que estão sempre votando favoráveis a que o governo impõe aqui nesta casa. Um governo corrupto, pelo menos é o que é anunciado através das páginas de jornais. Atolado na lama até o último fio de cabelo. Então é um negócio inconcebível, porque tudo isto acontece em detrimento da precarização de vida da população fluminense. Então nós não podemos assistir isso calado. Temos que manifestar a nossa indignação. Quem faz o que fez no Estado do Rio de Janeiro, a questão não é questão, eu sempre falo,
O governo do estado do Rio de Janeiro, ele não é incompetente. É por demais competente, mas é uma competência do mal. É isto daí. Quem é que não viu hoje, por exemplo, o cronograma, página inteira de jornal, como que funciona exatamente o esquema da propinagem? É duto para aqui, duto para lá. E quando a gente vem para o estado do Rio de Janeiro, não é diferente. Também tem cronograma. O cronograma é exatamente um desenho colocado no papel que mostra a disposição do comando de uma determinada empresa. Geralmente, quando a empresa é pequena, você tem o presidente, aí você tem o vice-presidente, você tem o secretário e você tem o tesoureiro. É esse o cronograma. O cronograma do estado do Rio de Janeiro, da corrupção, é uma árvore, ramificações infinitas. Então esta casa aqui não pode de forma alguma aceitar isso quieto, calado. A população quer estar aqui presente exatamente para ouvir quais são os deputados que estão aí no converscote ou aqueles que estão resolvendo as coisas tapando a boca com a mão e cochichando no ouvido do outro. Isto não é parlamento. Parlamento é tribuna. Parlamento é diálogo. Parlamento é debate. Parlamento é você, através das ideias, tentar convencer. O convencimento, ele se dá através exatamente da sua exposição de ideias. É isto. E nós não estamos vendo isso aqui no Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Quando é, a não ser quando não seja para atender aquilo que o governo e a sua cambada, porque é cambada mesmo, não tem outro nome, né? As ações quadrilhadas que são permanentemente construídas no dia a dia. E aí, presidente, não é só no executivo, não. Essas ações quadrilhadas passam aqui por dentro deste parlamento também. É bom que se diga, que fala a verdade. Então é isso daí. Lamento profundamente que nós estamos assistindo isso daqui. Eu sei, prevejo mais ou menos o resultado desta votação, o que vai cada vez mais enxovalhar. Eu não digo enxovalhar a casa, porque a casa não tem culpa nenhuma com isso. Aqueles que constituem exatamente a casa. E o que acontece é o seguinte, ainda se escondem, ainda acham ruim, quando a gente diz que fulano de tal votou contra. Eu tenho compromisso com o meu eleitorado. O meu eleitorado, quando eu digo que aqui a gente perdeu, diz assim, mas tem que colocar... Para concluir, por favor, para conhecimento da gente exatamente os nomes daqueles que votaram contra a gente, contra a sociedade, contra o povo. E a gente está fazendo isso. Acabou, é um dever, é compromisso. Só concluindo, senhor presidente, eu queria dizer e encerrar dizendo o seguinte. Vamos ver, eu tenho um receio tremendo de repente, toda votação que não atenda aos interesses e desejos do governo, se não atender, automaticamente as galerias são fechadas para a frequência da população. Isso não pode continuar, não pode virar hábito, não pode se tornar usual. Então era isto, as declarações que eu gostaria de fazer, só dizendo o seguinte, a metade, não digo a metade, mas já tem um percentual na cadeia. E tem um outro pessoal que não está na cadeia, mas continua fazendo o mesmo tipo de estripulia, o mesmo tipo de relação promíscua, é costurado. Então esses daqui também não vão esperar, porque vão terminar também na cadeia.